A família que sobreviveu à queda de um avião em Ubatuba, no litoral de São Paulo, foi transferida hoje para um hospital particular na capital paulista. Moradores que testemunharam o acidente conversaram com o SBT Brasil e contaram como foi o resgate das vítimas. Um dia após a queda da aeronave, a praia onde aconteceu o acidente ainda estava isolada e as equipes da prefeitura de Ubatuba fizeram uma limpeza no local. A cidade, aos poucos, tenta retomar a rotina. Para Pedro, ainda é difícil. Ele foi um dos moradores que se arriscaram em meio à fumaça para salvar quem estava dentro do avião. O comerciante conversou com o repórter Rogério Vieira. A partir do momento que uma das pessoas que estava ao meu lado escutou gritos dentro da aeronave, a gente já foi para a aeronave e conseguiu ver o piloto batendo na janela com a mão, que foi a primeira janela que a gente quebrou. Ele estava de ponta cabeça, já com a cabeça embaixo da água, né, que estava a maré subindo. Daí a gente tentou soltar o cinto, quebrar tudo ali, mas não conseguiu. Depois, os moradores quebraram outra janela e conseguiram salvar a família. A menininha foi a primeira a ser retirada pela janela de trás do avião. Logo em seguida foi o menino, que foi o que eu levei até aqui em cima, aqui na ambulância, para receber os cuidados médicos, oxigênio e tudo. Júlio é o motorista deste carro que aparece na imagem do circuito de segurança. O veículo chegou a ser atingido pela asa do avião. O passageiro pediu para mim parar um pouco antes para ele tirar a foto da roda gigante. Eu acho que isso daí foi um fundamental para a gente se livrar desse acidente aqui. Nesses segundos que eu demorei um pouco mais, foi onde que salvou a gente. A primeira imagem que eu vi foi o avião passando com a asa em cima do meu carro e depois a bola de fogo. Os destroços da aeronave foram removidos da Praia do Cruzeiro e trazidos para esta área do aeroporto, onde permanecem temporariamente. Deste ponto onde nós estamos, que fica separado do campo apenas por esse alambrado, dá para ver que parte do avião ainda tem as marcas do fogo. Daqui, a gente também observa que as equipes do CENIPA, neste momento, trabalham na perícia do acidente. Além do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Ministério Público de São Paulo também vai apurar as causas da queda. A promotoria pediu informações num prazo de 48 horas para a Prefeitura de Ubatuba, para a Agência Nacional de Aviação Civil e ao próprio CENIPA. Esse especialista em aviação explica que nos aeródromos, como o de Ubatuba, não há controladores de voos. As informações sobre condições climáticas, por exemplo, são compartilhadas entre os próprios pilotos. O controle é feito numa frequência entre os aviões que estão voando com destinos ou saindo daquele aeródromo. Logicamente, quando tem uma torre de controle, a torre já fornece essas informações ao piloto, indicando qual a melhor pista para ele pousar, se está livre, se tem alguém na frente. Fora isso daí, lá em Ubatuba e outros também, o voo é visual, quem faz a separação de obstáculos é o piloto. Os 4 passageiros que sobreviveram à queda foram transferidos para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O estado da dona da aeronave, a empresária Mireille Fries, é grave. O marido dela, Bruno Souza, e os 2 filhos, de 6 e 4 anos, seguem em observação. E é para Ubatuba que nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Bruna Macedo. Uma boa noite para você, Bruna. E o aeroporto aí de Ubatuba já voltou a funcionar? Boa noite a você, Simone, e a todos que acompanham a gente aqui no SBT Brasil. Sim, voltou a funcionar hoje às 10 horas da manhã. Inclusive, a nossa equipe de reportagem flagrou alguns aviões fazendo, portanto, esse pouso aqui em Ubatuba, viu? Como vocês viram também na reportagem, é um aeroporto, gente, que não tem controle de tráfego. Então, isso é feito apenas visualmente e pela comunicação dos pilotos usando o rádio. A concessionária Rede Voa, que administra o aeródromo, Simone, nos informou também que a razão disso é o baixo movimento. Diz também que a pista tem 940 metros de comprimento, mas que o trecho escolhido pelo piloto tem um recuo de 380 metros por conta do solo do local. E isso reduz, portanto, essa distância para 560 metros. Menos do que o suficiente para a aeronave pousar com segurança. O corpo do piloto Paulo Segueto foi enterrado hoje pela manhã em Ribeirão Preto. Acompanhem agora como é que foi essa cerimônia na reportagem da Adriana Bueno.
Em uma despedida marcada por emoção, a irmã do piloto Paulo Segueto contou que a aviação era um desejo de criança. Desde pequenininho, os brinquedos dele eram os aviõezinhos. E um dia, ele olhando a Esquadrilha da Fumaça, ele falou para um coleguinha que estava perto, Marquinhos, vamos ser aviador? Piloto experiente, Segueto estava na aviação desde 1997. Trabalhava havia 14 anos em Goiás para a família proprietária da aeronave envolvida no acidente. E foi aqui no estado o último registro do piloto fazendo o que mais gostava: voar. O registro foi feito pelo comandante Raoni Jacobson 1 hora antes da explosão em Ubatuba. Ele conversou com exclusividade com o repórter Lucílio Macedo, da TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Ontem eu pousei em Mineiros com o avião que eu trabalho e vi o Paulo ingressando na pista. Automaticamente ele passou, nós nos cumprimentamos, eu falei, pô, vou filmar, depois eu mando a filmagem para ele também. Segundo o amigo, a mesma aeronave já havia pousado no aeródromo de Ubatuba em outras ocasiões. Aquela aeronave já tinha pousado várias vezes em Ubatuba. A pista de Mineiros que ele decolou, fisicamente as duas pistas têm o mesmo tamanho. Pelo estilo de comandante que ele é, ele não iria fazer nenhuma extravagância, nem nada para forçar um pouso, para tentar, para às vezes fazer graça para alguém, para pousar, nada. Sabendo a experiência do Paulo Segueto, eu acredito que alguma coisa deve ter falhado. O comandante Raoni, que também conta com uma vasta experiência na aviação, se emociona ao falar do amigo que se tornou inspiração. Quem conhece a vida dele sabe quantas vezes ele decolou com essa aeronave para poder levar o pessoal da própria família para médicos. Um herói, né? Comandante que não tem nenhuma vítima é um herói. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.